Bom, gente, essa aí é uma que a gente vai fazer agora, é uma questão do Enem, tá? Que foi até o Enem cancelado. Então, identifica aí bonitinho e vou fazer o mesmo esquema. Você dá um pause agora, tenta fazer e daqui a pouco volta dando play. Que aí dá tempo que você vai ter o tempo que precise. No play eu volto resolvendo. Bora lá. Nessa questão que ele falou, que é uma situação em que o casal quer ter 3 filhos, né? Mas ele tem algumas condições, né? Que é assim, o casal decidiu que vai ter 3 filhos, contudo que é exatamente 2 filhos homens e decide que, se a probabilidade fosse inferior a 50%, iria procurar uma clínica para fazer um tratamento específico para garantir que teria os 2 filhos homens. Após os cálculos, o casal concluiu que a probabilidade de ter exatamente 2 filhos homens é... Então, quer ter exatamente 2 homens. Então, vamos lá. Tem vários cenários possíveis, né? Não sei se vocês conseguem visualizar essa questão dessa maneira, mas né, ele falou exatamente um que ele quer. Então, por exemplo, se ele por acaso tem 3 filhos homens, não é o evento que ele quer que aconteça. Ou sei lá, 3 filhas mulher, não é isso que ele quer que aconteça. E nem, por exemplo, 2 mulheres e um homem. Mas eu queria chamar sua atenção de uma outra coisa. Assim, a gente tem que ver, por exemplo, que... Te perguntar o seguinte, vou logo na parte polêmica. Esse caso, por exemplo, ter 2 filhos mulher e um homem. Esquece a pergunta. Pensa na minha pergunta. É a mesma coisa ou uma coisa distinta disso aqui? Ou seja, pensando em 3 filhos, MMH é a mesma coisa que MHM? São coisas iguais ou distintas? Bom, com essa pergunta, eu vou dizer para você que tem vários casos, né? A gente poderia ficar escrevendo eles, mas a probabilidade que ele pediu é de ter exatamente 2 homens, né? Então, por isso, eu vou colocar aqui HHM, né? Porque é exatamente 2 homens. Então, terceiro filho, sexo feminino. Então, vamos lá. HHM. A probabilidade de você ter um filho homem, 50%. Então, seria meio de novo e mulher meio de novo. Agora, sabe qual é a parada? É que, por exemplo, quem marcou 1/8, e aí 1/8 é a mesma coisa do que 12,5%, cara, isso não estava correto. E aí, assim, 12,5 acho que nem tem, deixa eu ver nas opções. Ainda não tem. Então, por sorte, ninguém marcou 12,5, porque seria equivalente a essa conta aqui. Agora, pensa comigo numa coisa aqui. Cara, nessa questão, ela não se completa dessa maneira, né? A gente percebe isso nas opções. Por conta de quê? Por conta de que nessa questão, a gente precisaria fazer uma espécie de permutação de 3 elementos com duas repetições. Kaique, dá onde isso? Porque você tem 2 filhos homens, então seria H1, H2 e uma mulher, porque ele perguntou exatamente de um. Então, para aquela pergunta que eu tinha feito antes de mulher, homem ou mulher, ou mulher, mulher, homem, são 2 cenários em que, digamos assim, responde uma mesma coisa. Então, os 2 devem ser levados em consideração. Como em questão de probabilidade daria a mesma coisa, né? Por exemplo, você pega esse caso aqui, né? Tem 2 formas, né? Falando da questão em si. Dá para o primeiro ser homem, o segundo filho homem, a terceira mulher, mas dá para ser a primeira mulher, por exemplo, depois homem, homem. Isso, dessa maneira, também responde a esse casal, né? Corresponde ao cenário final que esse casal quer, que é ter 2 filhos homens e uma mulher. Então a gente vai ter que levar essa ordem em consideração. Era isso que eu queria chamar a sua atenção desde o início. Então a gente vai ter que considerar todos os casos e depois multiplicar pela quantidade deles, né? Que é justamente essa conta aqui, 3 filhos com 2 repetições quanto ao sexo, né? Tudo bem isso? 3/2. Ou era só você perceber que, quais são os casos? Tem homem, homem, mulher, tem mulher, homem, homem, e dá para ter homem, mulher, homem. São poucos, são 3 casos. E esses são 3 casos, né? Qual seria o valor aqui? Aqui daria meio vezes meio vezes meio, porque, né, só vai mudar a ordem da multiplicação, mas a ordem não importa. Aqui daria o quê? Daria meio vezes meio, 1/8. E aqui 1/8 também, então essa conta lá no final dá 3/8. Aí essa seria o valor correto, 37,5%, tá? Agora, isso aqui, não sei se você lembra como é que resolve, né? Ficaria 3 fatorial sobre 2, que seria uma permutação com repetição pensando nessa variação, né? Nas permutações que eu fiz com H e M. Isso aqui vai dar 3 vezes 2 sobre 2, aí vai cortar 2 com 2, vai dar 3, né? Que é o 3 depois vezes 1/8.
Tudo bem essa forma de fazer também? Então, como resposta aí, 3/8. 3/8, vou só chamar sua atenção, que também é igual a 37,5%. Você pode fazer uma regra de 3, por exemplo, tá? Mas com meio é fácil, né? É só você pensar que meio é 50%. Metade de 50% é 25. Metade de 25 é 12,5. Aí eu fiz 12,5 vezes 3. 12,5 vezes 3, 37,5. Show? Tá, não precisa nem fazer regra de 3 não, porque senão tu perde tempo também. Mas fica à vontade, se quiser fazer também, mano, tudo nosso. Letra E. Valeu, gente. Vamos seguir a aula aí.